Olá a todos, vamos continuar a ler o livro Além da Democracia. O título de hoje é Rumo ao Novo Ideal Político. É uma ilusão pensar que os problemas que a nossa sociedade enfrenta podem ser resolvidos com mais democracia, e muito menos de que a democracia é o melhor de todos os sistemas possíveis. A democracia surgiu em um momento em que o governo era relativamente pequeno. No entanto, um século e meio de democracia levou a uma grande expansão do Estado em todos os países democráticos. Isto também levou à situação em que devemos não só temer o Estado, como também os nossos concidadãos que são capazes de nos escravizar por meio das urnas. A nossa sociedade, a crença cega na democracia, não é auto-evidente. É de fato um fenômeno relativamente recente. Muitos leitores podem se surpreender, mas os grandes pais fundadores dos Estados Unidos, homens como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams, se opunham, sem exceção, à democracia. Democracia, entre aspas. Disse Benjamin Franklin: são dois lobos e um cordeiro votando sobre o que eles vão comer no almoço. Liberdade, entre aspas. Ele acrescentou: é um cordeiro bem armado contestando o voto. Thomas Jefferson disse que a democracia não é nada mais do que a ditadura da multidão, onde 51% das pessoas podem tirar os direitos dos outros 49%. É bem assim mesmo. Eles não estavam sozinhos. A maioria dos intelectuais liberais clássicos e conservadores dos séculos XVIII e XIX, incluindo pensadores famosos como Lord Acton, Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Edmund Burke, James Fenimore Cooper, John Stuart Mill e Thomas Macaulay se opunham à democracia. O famoso escritor conservador Edmund Burke escreveu: disso eu tenho certeza, em uma democracia, a maioria dos cidadãos é capaz de exercer a opressão mais cruel sobre a minoria. E que a opressão da minoria vai se estender em um número muito maior e será exercida com uma fúria muito maior do que alguma vez pudesse ser apreendida a partir do domínio de um cetro único. Thomas Macaulay, o famoso pensador liberal britânico, expressou sentimentos semelhantes. Há muito que estou convencido de que instituições puramente democráticas devem, mais cedo ou mais tarde, destruir a liberdade ou a civilização, ou ambas. Estas ideias eram perfeitamente aceitáveis naqueles tempos, como Erich von Ritter, Kuernelt Liden mostra seu livro Liberdade ou Igualdade, de 1951. No entanto, durante o final do século XIX e XX, o ideal liberal clássico foi cada vez mais deixado de lado e substituído pela fé no coletivismo. A noção de que o indivíduo é subordinado ao grupo, o liberalismo foi substituído por várias formas de coletivismo: comunismo, socialismo, fascismo e democracia.
Esta última se apresenta agora como a nossa ideia de liberdade. Mas, como mostramos neste livro, é totalmente falso tentar igualar democracia e liberdade. Como os pensadores liberais clássicos do passado reconheceram, a democracia é de fato uma muito inteligente forma de socialismo. O que ainda resta da nossa liberdade é resultado da tradição liberal clássica, que ainda está viva no Ocidente e não da democracia. No entanto, essa tradição liberal clássica está sob forte pressão. A cada nova geração que cresce com a propaganda democrática diária em nosso redor, uma parte de nossa herança liberal morre. Ninguém se surpreende mais quando as mulheres exigem cotas nos conselhos de empresas, quando o Estado proíbe o fumo em bares ou quando o governo decide o que nossas crianças aprendem na escola. Nem todo mundo concorda com essas noções, mas todo mundo acha perfeitamente normal que o governo deva decidir sobre tais questões. Não há praticamente nenhuma oposição ao fato de que vivemos em um sistema que interfere com a nossa vida até no mais ínfimo detalhe. Não há nenhuma oposição de princípio à noção de que deve ser decidido democraticamente como todos nós devemos viver. Descentralização e liberdade individual. É possível uma alternativa à democracia? Uma sociedade sem um Estado dominante, sem tirania majoritária, uma sociedade livre de cooperativismo, de cooperativa também. Absolutamente, tal alternativa é urgentemente necessária, se nós não quisermos cair em tirania e estagnação. O mundo ocidental precisa de um novo ideal, um ideal que combine dinamismo e liberdade individual, com harmonia social. Esse ideal é utópico. Ele pode ser alcançado. A primeira coisa que tem que ser feita é reduzir o papel do governo. As pessoas precisam recuperar o controle sobre suas vidas e os frutos de seu trabalho, sem regras intrometidas e tributação. As pessoas vão criar comunidades seguras, habitáveis e sustentáveis, porque as pessoas não podem gastar o próprio dinheiro como quiserem e comprar os seguros, planos de saúde e educação que quiserem. Por quê? É uma pergunta. Que grande tragédia poderia suceder se isso viesse a acontecer? Se as pessoas decidirem como gastar seu dinheiro, com qual tipo de saúde, de educação e vice-versa, sem interferência do dito Estado democrático. Por que o Estado toma dinheiro das pessoas através de impostos e toma essas decisões por elas? As pessoas devem novamente ter a liberdade de escolher por si, de resolver seus problemas como acharem melhor, individualmente ou, provavelmente, e mais frequentemente, em conjunto, pois sem cooperação, a ordem e a prosperidade são impossíveis. Mas a cooperação só pode realmente funcionar em uma base voluntária, com base no consentimento mútuo. As pessoas têm de recuperar o controle sobre os frutos do seu próprio trabalho. Elas devem ter liberdade para criar suas próprias comunidades locais, religiosas,
religiosas, comunistas, capitalistas, étnicas e assim por diante. Estas podem ser governadas democraticamente, entre aspas, se os moradores quiserem, ou não, se não o quiserem. Por que não um mercado de governo onde os governos têm de competir e onde os cidadãos possam facilmente mudar para outra jurisdição para viver e trabalhar? Um mercado para governos. Patrick Friedman, neto do laureado Nobel Milton Friedman, disse uma vez: o governo é um setor com uma barreira de entrada muito alta. Na verdade, você tem que ganhar a eleição ou iniciar uma revolução para experimentar uma nova forma de governo. Há de fato pouca escolha e concorrência em se tratando de governo. As pessoas consideram que é importante que as empresas concorram entre si. As pessoas esperam um mercado livre e flexível em carros, roupas e seguros, com muitos fornecedores diferentes. Então, por que não um mercado de governo onde os governos têm de competir e onde os cidadãos possam facilmente mudar para outra jurisdição para viver e trabalhar? Concorrência estatal também, né? Poderia ter. Atualmente, as pessoas podem mudar para outra cidade, mas porque a maioria dos impostos e leis vem de governo federal. Isso não muda nada. Para obter um tipo diferente de governo, as pessoas são forçadas a emigrar, o que é uma enorme barreira. Sabemos que as empresas têm a tendência de formar monopólios e cartéis para reduzir a competição, mas os governos têm igualmente esta tendência. Olhe para a concentração de poder do governo em Washington, ou Bruxelas, ou qualquer capital do mundo. Em um mercado livre, no entanto, é sempre possível as pessoas iniciarem novos negócios e desafiarem os monopólios existentes e cartéis. É por isso que o monopólio tende a ser de curta duração. No setor privado, quando monopolistas pedem preços altos ou abusam de sua posição no mercado, isso incentiva outras empresas a entrarem neste mercado específico. Ou seja, se o governo atual não funcionar bem, o estilo, o modelo de governo não funciona bem, e já tem uma outra opção. No governo, tal competição é inexistente, como verdadeiros monopolistas. Os políticos não querem concorrência no governo. Eles preferem que todas as questões sejam decididas coletivamente a nível central. A imigração ilegal só pode ser resolvida no contexto europeu. Eles dirão, ou a crise da vida só pode ser combatida internacionalmente. Da dívida, ou o terrorismo só pode ser combatido através de uma poderosa agência central. No entanto, existem muitos pequenos países do mundo que não fazem parte de blocos e que não sofrem crises econômicas ou terrorismo. Da mesma forma, esperam-se que acreditemos que a educação, a saúde, as finanças, a previdência social e assim por diante têm que ser coordenadas e reguladas pelo menos a nível nacional, mas não há nenhuma razão para que isto seja assim. A descentralização seria benéfica para muitos grupos da sociedade. Com autonomia local, pensadores progressistas poderiam colocar suas ideias progressistas em prática e pensadores conservadores poderiam fazer o mesmo com seus valores, sem forçar os outros a ajustarem a sua forma de vida. Pessoas que quiserem iniciar uma comunidade eco-hippie poderiam viver de acordo com seus sonhos, às suas próprias custas, e claro, uma comunidade religiosa que quisesse manter as suas lojas fechadas no domingo poderia fazê-lo. Um tamanho único é desnecessário e indesejável.
Descentralização, ao contrário da democracia nacional, é um sistema viva e deixe viver. Deixe então 1000 nações florescerem. Diversidade no governo implica que as pessoas possam decidir com mais facilidade sobre que sistema desejam viver. Elas podem ir para outro município ou comarca se desejarem um governo diferente. Esta competição assegura que os governantes sejam responsabilizados, o que não ocorre quando a influência de um cidadão é restrita às eleições a cada 4 anos. Mesmo quando apenas alguns cidadãos realmente se mudam para outra área, existirá um forte incentivo para que os governos melhorem as suas políticas. Se nem tudo for centralmente determinado, as regiões poderão escolher um caminho que se adapte às suas circunstâncias e preferências. Por exemplo, uma determinada área poderá optar por reduzir impostos e regulação, a fim de estimular a atividade econômica. O historiador americano Thomas E. Woods aponta que a liberdade política surgiu na Europa Ocidental, precisamente devido à fragmentação e diferenciação que reinou lá, historicamente. Uma multidão de pequenas jurisdições tornou possível para as pessoas a fuga de lugares onde a opressão reinava para lugares mais liberais. Assim sendo, os governantes tirânicos se viram forçados a permitir mais liberdade. Por hoje é só. Continuaremos no próximo vídeo, além da democracia. O mito.